Salomão Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Nós vamos falar hoje sobre Claritas Head, Claritas Total Return, Claritas Institucional, Claritas Inflação Institucional e Claritas Advisory no mês de fevereiro, bem como a performance ao longo do ano de 2022, o portfólio atual que nós carregamos e o nosso cenário econômico. Para falar um pouco do cenário externo, pessoal, o cenário externo foi bastante conturbado, principalmente em função desse ambiente geopolítico mais desafiador, com essa nova guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e agora os países membros da OTAN, que acabaram por suplantar o ambiente um pouco mais positivo que nós vimos do lado de atividade global, com os PMIs dos Estados Unidos, China e Europa vindo melhores do que esperado. Porém, os dados correntes ainda fracos, principalmente na Europa, mas a gente teve esse ambiente um pouco mais conturbado, um pouco mais desafiador por conta desse aumento de risco em função do ambiente geopolítico, principalmente no final de fevereiro. Falando um pouco de coronavírus, a gente teve aí um arrefecimento dessa nova variante Omicron, o que de uma certa forma é positivo para o lado de crescimento, tira aquele medo de ficar menos crescimento para os próximos meses. E aí a gente acabou voltando a focar exclusivamente no ambiente que a gente tem, o nosso cenário base, que é a melhora das commodities ao longo do primeiro trimestre, como um todo, não só as commodities metálicas, mas também agora com esse ambiente mais desafiador geopolítico, as commodities, o petróleo acabou subindo muito forte, assim como commodities agrícolas, gerando uma perspectiva de uma inflação muito mais forte no curto prazo. Isso acaba fazendo com que os bancos centrais ao redor do mundo, que já vinham ajustando seus discursos para um discurso um pouco mais rock, apertassem ainda mais os discursos, como o Banco Central americano, já sinalizando uma alta de juros agora no mês de março, podendo começar a ser discutido 25 ou 50 vezes, começando a discutir a intensidade dessa alta de juros para a gente não ver a inflação de longo prazo nos Estados Unidos ficando desancorada. Além da discussão sobre o final do tapering e o começo da conversa, que para a gente foi um sinal muito forte, de redução do balance sheet, ou seja, redução dessa expansão da base monetária do Banco Central americano ao longo de todos os últimos anos. Isso para a gente foi o tom mais rock que a gente viu ao longo desses últimos 3 meses. A gente tem outros bancos centrais ainda com sinal bastante dove, mas o tema internacional é a inflação, guerra nesse momento e como fica a atividade para a gente vislumbrar uma carteira de médio prazo. Com isso, as principais bolsas tiveram uma performance bastante negativa ao longo do mês de fevereiro, chegando a ficar bastante tenso o ambiente, as performances individuais com uma volatilidade muito grande, e as taxas de juros nos Estados Unidos, principalmente no começo do mês, atingiram um patamar acima de 2% no 10 anos, e fecharam o mês, por conta desse ambiente geopolítico mais desafiador, voltaram a devolver grande parte da performance que teve ao longo do mês. Falando um pouco de Brasil, a gente teve um cenário já diferente. O fluxo de investidores estrangeiros para o Brasil continuou bastante forte, principalmente vislumbrando esse ambiente de commodities bastante favorável nesse começo de ano. E o Brasil, por ser exportador nato de commodities, a gente é favorecido por esse ambiente. Então a gente teve uma Bovespa andando bastante favorável ao longo do mês de fevereiro, teve ambientes melhores no final do mês por conta do ambiente geopolítico dessa guerra sendo iniciada entre Ucrânia e Rússia. A gente teve uma devolução da performance, mas ainda foi um mês positivo, a Bolsa Brasileira rodou quase 1% positivo. A gente teve uma valorização expressiva do real, com o real fechando aí no final de fevereiro a 5,14 praticamente. E a gente teve aí, apesar do ambiente fiscal ainda continuar bastante desafiador, com esse viés um pouco mais populista em relação a combustíveis, a essa PEC Kamikaze, que não passou no mês de fevereiro, mas era uma PEC que poderia mexer bastante no preço de combustíveis e na imagem do Brasil, isso não passou. Mas a gente tem aí dados correntes fiscais vindo bom, mas dados esperados aí ao longo do ano ainda com sinais de fumaça, ou sinais de perigo muito grande. A gente tem, do lado da eleição, um ambiente bastante mais equilibrado, aquele otimismo de uma possibilidade de um fechamento aí no primeiro turno, esse gap entre Lula e Bolsonaro acabou sendo diminuído ao longo de fevereiro, e uma certa estabilidade nesse gap, o que de uma certa forma ratifica a nossa visão de que haverá um segundo turno e ainda está em aberto. Sabemos que nesse momento ainda temos o candidato Lula como mais provável a figurar no segundo turno,
e a disputa por quem vai figurar com ele é o que está em voga nesse momento, com maior probabilidade ainda para o atual presidente Bolsonaro. E aí as dúvidas ficam sendo qual é o plano de governo econômico do Lula, vis-à-vis todos os ambientes, todo o estímulo fiscal que o Bolsonaro tem feito ao longo deste ano para tentar recuperar terreno, principalmente nas classes mais baixas do eleitorado. O ambiente inflacionário no Brasil continua bastante pressionado. O IPCA 15 veio muito forte no mês de fevereiro. Parece que os últimos números de inflação como um todo vieram muito fortes. Somado a esse ambiente externo mais desafiador para a inflação, acabou fazendo com que a nossa visão da inflação fique um pouco mais pessimista no curto prazo para o ano de 2022 e, consequentemente, o Banco Central, que está num viés mais hawkish, ou seja, um ambiente mais querendo ficar mais restritivo e combater essa inércia inflacionária de longo prazo, começa a atuar. O Banco Central ele quer reduzir o ritmo de juros para a próxima reunião do Copom. Foi essa a sinalização na última ata. Ele deu uma alta de 150 bases recente, mas a gente acredita que que a intenção dele seria reduzir essa intensidade da alta para o próximo Copom, porém esse ambiente é bastante desafiador, porque a gente teve uma inflação para o ano de 22 e para os próximos anos ainda subindo, apesar de uma forte valorização do real, e o Banco Central pode reagir a isso de uma maneira mais hawkish. Então, com isso, o ambiente ficou um pouco mais conturbado no mercado de juros. Falando um pouco da performance dos fundos, os fundos tiveram uma performance bastante satisfatória no mês passado, e no ano continuam bastante bem. O RED no mês passado ele fechou no fundo Master 120 do CDI, no FIC 105, e no ano performa 155 no fundo Master e 135 no FIC, rendendo aí mais ou menos 60 bases acima do CDI no ano. O Claritas Institucional, nosso fundo de liquidez, ele está rodando a 100% do CDI no ano, colado aí no benchmark. Ele teve um início de fevereiro muito bom e no final de fevereiro ele devolveu uma parte da performance que a gente estava tendo. O Claritas Inflação Institucional, ele teve um retorno aí superior ao seu benchmark do MAB5 no mês passado. A gente teve aí um fundo rodando mais ou menos 105 do benchmark como um todo no ano, e ele está colado no benchmark no mês também, com um retorno próximo a 1,21 em relação ao benchmark no ano. O benchmark rodando mais ou menos a 1,15. A gente tem o Claritas Total Return, que está indo muito bem, ele rodou 165 do CDI no fundo Master, 145 do CDI no fundo FIC, ou seja, mais ou menos 35 bips acima do CDI no mês. E no ano a gente está 220 do CDI no FIC e 245 no fundo Master. O FIC rendendo aí mais ou menos 75, 80 bases acima do CDI no ano. E o nosso fundo Claritas Advisory no mês de fevereiro ficou próximo do CDI, rodando um pouquinho abaixo por conta principalmente dos fundos imobiliários, que a gente ainda carrega uma posição pequena, e no ano também está rodando aí por volta do CDI, mais ou menos 5 bips abaixo do CDI. A nossa carteira, no mês passado, rendeu, a gente teve um ganho bastante expressivo no mercado de juros, no book de juros, principalmente por conta dos juros externos. Continuamos com uma visão tomada nos juros internos para acompanhar, os juros externos para acompanhar esse ambiente mais inflacionário globalmente falando. Então a gente teve uma performance bastante satisfatória na posição tomada de juros americano. No caso do Claritas Hedge, do Claritas Total Return, que tem um instrumento offshore, eles também tinham uma posição no 2 anos, que foi o grande diferencial dessa posição tomada, porque o mercado começou a precificar mais do que 6 altas de juros e a possibilidade de aceleração para 50 bases. Isso foi favorecido para esses 2 fundos que têm um instrumento offshore para poder operar. Então a gente teve um ganho bastante importante no mercado de juros offshore, e o nosso juros local, a gente teve um pequeno prejuízo com essa reprecificação, saindo a Selic final terminal no patamar de 12,25 para hoje, falamos uma Selic final por volta de 13,5, que o mercado está reprecificando por conta desse ambiente inflacionário mais desafiador. Então a gente não tem mais posições direcionais importantes, apenas posições residuais aplicadas no mercado local, mas continuamos por ser um cenário mais desafiador inflacionário doméstico, e continuamos apostando na alta de juros internacional. Esse book teve um resultado positivo no mês passado. O book de moedas teve um resultado bastante interessante no mês passado, de novo com o book de real sendo favorecido. Nossas posições compradas em real, vendidas em dólar, foram favorecidas, tanto no book de opções quanto no book de direcional. A gente tinha uma operação com opções onde tinha um ganho máximo a 5,15
Aí o dólar passou a 5,14 praticamente, aí, então a gente multiplicou por 5 o prêmio que a gente colocou nas opções, teve um retorno bastante interessante, bem como o nosso book internacional de moedas, com call de moedas desenvolvidas mais fracas em relação ao dólar americano e moedas emergentes mais fortes em relação ao dólar americano. Esse trade tem dado certo. No mês passado também tivemos ganho nesse book de moedas offshore também. No nosso book de bolsa, o nosso book direcional foi favorecido pela posição comprada em petróleo e mineração. Continuamos com uma carteira bastante defensiva, protegida com operações de venda, com hedges para baixo, para uma eventual realização do mercado de bolsa local. Protegido, uma carteira bastante diversificada, com bastante exposição em commodities, e isso foi favorecido com ganho de metais, mineração e siderurgia e petróleo. E o que não foi favorecido no nosso stock picking no mês passado foi o mercado mais ligado à aviação e o mercado ligado à proteína, que por conta da valorização do real e por conta do ambiente externo mais desafiador, com o ambiente de guerra voltando a ter voga, a gente acabou tendo uma performance não satisfatória no book local, tá? Nesse book que foca mais no resultado das empresas locais. Então, com isso, nosso resultado de bolsa foi positivo, mas foi marginalmente positivo. E falando um pouco do book do Total Return, que além desses books que eu comentei agora, também tem um book long and short fundamentalista e o book long and short quantitativo. Ambos os books foram positivos no mês passado, com o book long and short fundamentalista agregando 25 bases e o book long and short quantitativo mais um mês rendendo positivamente algo por volta de 10 bases no fundo Total Return, sendo responsável aí esses book long and short fundamentalista por 25% da boa performance que a gente teve no mês de fevereiro. O resto veio da parte macro direcional. Como eu falei, ganhando no book de bolsa direcional local, perdendo um pouco no book de bolsa offshore. Nós zeramos a nossa posição em bolsas internacionais, ficamos apenas com a posição em bolsa local comprada, mas ainda uma carteira maior e mais defensiva e um book bastante protegido, então o nosso book direcional não é tão grande o nosso risco. O nosso book de moedas, com essa visão ainda comprada no real e um book mais diversificado, comprado em moedas em dólar contra desenvolvidos e vendido em dólar contra países emergentes. E o nosso book de juros, agora mais representativo, tomado em juros offshore, e book local aqui mais com plays de inclinação, apostando no Banco Central aqui doméstico um pouco mais hawkish, então sem uma posição direcional muito clara. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha a falar para vocês. Eu coloco a minha área macro, assim como a área comercial, à disposição de todos. Até a próxima. Muito obrigado.